Oi, meu nome é Karen Bluvol, sou coordenadora do setor de clínica médica do Hospital Veterinário Santo Inês e também sou responsável pelo setor de endocrinologia. Bem-vindos ao canal Premier Pet. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês sobre manejo alimentar e rotina alimentar nos nossos pets. A gente vê muita dúvida dos clientes quando eles adotam o cão ou o gato, como fazer com essa rotina alimentar, como fazer com a rotina de exercícios, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em relação ao quando mudar a dieta, como fazer essa troca de dieta, né? Uma coisa que é muito importante é a gente não fazer uma troca de dieta num período de estresse ou num período de mudança de rotina, a não ser que tenha alguma orientação do médico veterinário que acompanha esse paciente. Bom, então em relação a quantas vezes por dia a gente vai alimentar esse cachorro, esse gato, um cachorro filhote, a gente tem que dividir a alimentação em pelo menos 3 a 4 vezes por dia. Não é interessante o cachorro filhote ficar muito tempo em jejum, isso pode trazer alguma consequência para ele, hipoglicemia, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Já um cachorro adulto, a gente pode alimentar pelo menos 2 vezes por dia. Em relação ao gato, já é um pouquinho diferente. O gato, ele tem um comportamento petiscador, então ele vai comer ao longo do dia, de pouquinho em pouquinho, várias vezes por dia. Então, como que a gente faz? A gente coloca metade do alimento de manhã, e aí ele vai petiscando ao longo do dia, e a outra metade do alimento à noite vai petiscando ao longo do dia. É importante falar que não é para esvaziar o pote e colocar mais, nem para o cachorro nem para o gato. A gente tem que seguir a quantidade certa de alimentação que é recomendada para cada um deles. Então, uma dúvida que aparece também é como a gente fazer a troca gradativa da ração antiga para a ração nova. Então, a gente sempre recomenda, no primeiro dia a gente coloca 80% da ração antiga, mais 20% da ração nova. E aí a gente vê se esse cachorro, se esse gato, se eles se adaptaram. E aí passou uns 2, 3 dias, ele tá comendo bem, tá sem diarreia, a gente aumenta para 40% da ração nova e deixa 60% da ração antiga. Passou mais uns 2 dias, tá tudo bem, a gente passa para 60% da ração nova e 40% da ração antiga. Depois 80% da ração nova e 20% da ração antiga, até chegar em 100% da ração nova. Em relação a como definir a quantidade de alimento que é necessário, a gente sempre leva em consideração o peso do paciente, a idade, o nível de atividade física, o score corporal e as calorias que tem na ração. Esses são os fatores que a gente precisa para fazer uma conta de quantas calorias esse paciente, esse cão, esse gato precisam ingerir ao longo do dia. Em relação ao score corporal, é sempre importante o médico veterinário que acompanha o seu pet fazer essa análise para definir se ele está obeso ou não e aí passar a orientação em relação ao manejo alimentar. As rações, elas já têm uma tabela atrás que recomenda uma quantidade de ração média para aquele porte, para aquele peso de cachorro, né, de gato, se está obeso, se está com peso normal. Então, é importante seguir essa quantidade de ração que está recomendada nas embalagens de ração. Então, vamos supor que um gato ele precise de 60 gramas de ração por dia. Você vai dar 30 gramas de ração de manhã e vai deixar ele petiscar ao longo do dia, e 30 gramas à noite vai deixar ele petiscar ao longo da noite. Já o cachorro, se ele precisa, por exemplo, de 150 gramas, você vai dar 75 gramas de manhã e 75 gramas à noite. Normalmente o cachorro já come tudo de uma vez, né? Ou se você quiser dividir em 3 vezes, você vai dar 50 gramas de manhã, 50 gramas à tarde e 50 gramas à noite. Uma outra dúvida muito importante é em relação a como fazer com os petiscos. Muita gente tem dúvida quanto que pode dar de petiscos, quais petiscos podem ser administrados, em relação a dar ou não alimentação caseira junto. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que a gente só pode dar 10% das calorias diárias de petiscos por dia. Se a gente ultrapassar essa quantidade de calorias diárias, a gente vai predispor esse cão, esse gato à obesidade. E uma coisa muito legal é que no site da Premier tem uma calculadora que ajuda você a calcular quantos cookies por dia, por exemplo, você pode dar
para o seu cachorro, tá? Então, é sempre bom a gente ter isso em mente para não ultrapassar essa quantidade de petiscos, de alimento a mais da ração. Uma dica que a gente pode dar, tem muito cachorro que tem o comportamento pedinte. Então, quando a família senta para jantar, para almoçar, o cachorro fica pedindo, né, querendo alguma coisa. A gente pode deixar um pouquinho da ração dele diária separado, num potinho na mesa, e conforme o cachorro pede, a gente pode dar o grãozinho de ração como se fosse um petisco, tá? Um outro jeito de tentar evitar isso é acostumar o cachorro a se alimentar no mesmo horário que a família está se alimentando. Então, na hora que a família sentar para se alimentar, vocês colocam o potinho de ração do cachorro. Então, ele vai se acostumar a comer naquele horário, que aquele também vai ser o horário de alimentação dele, né? E isso vai tirar um pouco do comportamento de ansiedade dele, de quando que ele vai comer, então ele já vai se habituar a isso. Uma outra dúvida que aparece bastante é como entreter os nossos cachorros, os nossos gatos. A gente sabe que tem períodos em que a gente não pode sair para passear com eles, só que eles precisam gastar energia para diminuir a ansiedade, também para controlar o ganho de peso, então é importante esse gasto energético. Como que a gente pode fazer? Existem alguns brinquedos que são próprios para isso, tá? Existem algumas bolinhas que a gente coloca a ração dentro e eles conseguem ficar batendo a bolinha de um lado para o outro e vai soltando a ração. Existem vários tipos de pratos para eles comerem mais devagar, para eles irem procurando a ração, a gente esconder um pouquinho de ração em cada canto da casa também. E existem vários tutoriais na internet de como fazer brinquedos caseiros, tá? Então a gente pode colocar uma garrafa PET com alguns buraquinhos para eles irem batendo e saindo a ração e por aí tem vários outros modelos de brinquedos na internet que a gente pode procurar. Para gato a gente brinca também de jogar papelzinho, de jogar bolinha, de colocar laser para eles irem atrás da luz, para gastar energia. A gente pode colocar numa casa, num apartamento que é um pouco maior, a gente colocar um tapete antiderrapante para estimular ele a correr, porém sem forçar a articulação, sem forçar a coluna em piso liso. Então a gente tem que sempre reservar um tempo para brincar com eles, para fazer eles gastarem energia e para diminuir também um pouquinho a ansiedade deles. Sigam o canal da Premier Pet, compartilhem esse vídeo para que mais tutores possam ter acesso a essas dicas.